Sim? Pode? Fala, família, estamos começando o Revela. Esse é um quadro muito importante para nós. Nós queremos ter um ambiente, um espaço onde podemos aprofundar teologia com você, muitos temas para falar à luz das Escrituras, mas logicamente pensando em como nós podemos aplicar tudo isso no nosso dia a dia. E é claro que eu não faria isso sozinho, eu estou aqui com o nosso querido pastor Silvio também, que é um mestre aqui na nossa casa, é um cara que ama as Escrituras também, e que com certeza ele sabe muito mais do que eu, né? Eu tô aqui para ser aquele rapaz que vai segurar a mala dele, sabe? Né? Para ajudar, mas eu tenho certeza que nós podemos aprofundar bastante coisa. Fala um pouquinho, pastor Silvio, se apresenta, por favor. Olá, tudo bem, Oliver? Qualquer dúvida a gente chama os teólogos, né? Para ajudar a gente, porque nosso tema é um tema bastante complexo, né? Exato. Mas a Bíblia nos dá direções para a gente poder ler, aprender, discutir. E temos que ter aquela humildade de dizer, olha, pode ser uma coisa, pode ser outra, então temos que olhar com bastante humildade algumas questões da Escritura, né? É importante Amém. A gente ser assim, né? É isso aí. Na verdade, gente, o que nós queremos com esse podcast também, como o pastor Silvio bem falou, não é fechar uma questão, mas nós queremos provocar uma reflexão no seu coração também, tá? Para que você possa tomar suas decisões e entender esses temas à luz de muitos prismas também, né, os vieses que existem também para cada tema que a gente vai conversar e abordar. E hoje é um tema também muito importante, é um tema como o pastor Silvio acabou de falar sobre ele, de fato, que é complexo, e o tema de hoje é escatologia. Escatologia, né? Para você que talvez não saiba ainda, escatologia é esse estudo dos últimos dias, né, do fim dos dias. Então é importante aprofundar um pouco sobre isso, porque muitas pessoas têm medo de falar sobre isso, né, pastor? Verdade. Eles evitam esse tema de fato, realmente, eles fogem de um tema como esse, que também é um tema tão importante, ainda mais para nós que vivemos em uma era como essa. Né? Então, para começar, pastor Silvio, fala um pouquinho para a gente sobre o conceito básico de escatologia, o que significa isso para nós, e por que é tão importante, talvez, entender um pouco mais sobre isso. Então, o nome vem da palavra grega eschatos, que tem a ver com as últimas coisas, os últimos acontecimentos. E a escatologia, ela se tornou então um ramo da teologia sistemática. E a teologia sistemática é assim, tradicionalmente falando, nós temos pelo menos 10 a 13 conteúdos na teologia sistemática, que é a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja e a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Então, ela vem da teologia sistemática e ela se propõe a pesquisar na Escritura aquilo que Deus deixou registrado, que aprove a ele, né, cara? Deixar registrado para que a igreja, os crentes, o povo de Deus, saiba sobre os últimos acontecimentos, o que vai acontecer, como vai terminar a história. Então, nós somos privilegiados hoje, mais do que alguns servos do passado, que a gente já sabe como vai terminar a história. E por muito tempo, a galera crente e tal não tinha a revelação que a gente tem hoje. Então a escatologia é isso, é a doutrina das últimas coisas, os últimos acontecimentos, como que Deus vai fechar a história, o que vai acontecer no final. E aí tem bastante coisa, bastante feijão para comer nesse assunto aí, né? Engraçado, né, pastor? Porque quando nós pensamos em escatologia, muito rapidamente as pessoas relacionam com o livro de Apocalipse também, né? Sim. E liga essa imagem como se fosse o fim de tudo, quando na realidade, quando a gente se aprofunda um pouco mais, Jesus fala sobre o fim de uma era, né? Sim. Fim de uma estação, de um tempo também, né? Sim. Por que o senhor acha que as pessoas evitam tanto esse tema também? Por que tem tanto medo de falar sobre escatologia? Bom, porque a escatologia ela tem aqueles assuntos do grande julgamento, das taças da ira de Deus, né? O sol vai esquentar, vai queimar as pessoas e vai haver perseguição, e aí as pessoas têm aquele medo, gera aquela coisa, né? Nossa, será que eu vou experimentar isso? Eu vou viver isso? E na realidade é um engano, porque a escatologia ela revela para nós que Deus está sob controle. Que Deus vai determinar estas coisas para aqueles que não se arrependeram, para aqueles que não entregaram suas vidas para Jesus. Então, na realidade, ela vem como um consolo
para nós, que sabemos o quê? A escatologia vai mostrar que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Amém. O mundo está difícil, está comendo pau por aí, está ótimo, ruim, a gente tem que tomar cuidado, mas nada está escapando ao controle de Deus. Ele está no controle, e a escatologia prova isso, do começo ao fim. Então a escatologia, na verdade, ela não existe para provocar medo nas pessoas, né? É exatamente o contrário, né? Eu me lembro de Mateus 24, em que Jesus ele anuncia tantas coisas, então ele fala de falsos profetas, né? Ele fala de julgamento, ele fala de tantas coisas ali em Mateus 24, Sim. Mas eu me lembro que, dentre tudo que ele fala, ele tem essa expressão no meio de tudo, né? Mas não tenha medo, não tenham medo. Sim. Então não é sobre medo, né? É sobre uma revelação. Não, na realidade é sobre consolo. Sobre consolo. Que nem quando o livro de Apocalipse foi escrito, João escreve lá perto do ano 100, as perseguições do Império Romano estavam acabando com a igreja. Então vieram os malucos que nem o Nero, que foi um dos piores, ele põe fogo em Roma, diz que foram os cristãos que puseram fogo, e uma perseguição grande começou. Então quando João escreve, o povo estava extremamente angustiado com a perseguição. E ele escreve dizendo que, sim, tem a perseguição, tem a luta, mas o nosso Senhor virá. Mas o nosso Senhor vai colocar a justiça, o nosso Senhor vai salvar. Então, realmente, a escatologia ela é um consolo. Era para eles, muito mais do que hoje, nós não sabemos o que virão ainda nos dias futuros, mas era um consolo para eles, dizendo, nós estamos sofrendo, mas o nosso Senhor virá para nós com libertação e com salvação. É isso, pastor. Quando nós pensamos na fala de Jesus, sobre rumores de guerra, apostasia, falsos profetas, hoje a gente vê uma crise moral também muito forte, também, um grande abatimento. Tudo isso para nós são sinais proféticos de fato? São sinais, e aí a coisa exige um pouco de atenção, porque Mateus 24 e 25, ele está falando do retorno de Jesus para estabelecer o reino. Mateus 24, ele já pressupõe que a tribulação já está terminando. Ou seja, talvez a gente vai talvez falar ainda, ele pressupõe que a igreja já não estará mais no mundo. Sim. Então são sinais já do estabelecimento do reino. Porque para o arrebatamento não tem sinais. Não há sinal para o arrebatamento. Ele é iminente. E Mateus 24 está dizendo para nós, guerras, rumores de guerras, terremotos e pragas que anunciam a vinda de Jesus para estabelecer o seu reino. Perfeito. Já é o fim da tribulação e não necessariamente o começo. Exato. E eu ouvi um comentário esses dias também a respeito disso, né? Sobre como muitas vezes e por muitos anos também nós vimos muitas pessoas tentando traçar um calendário na realidade, né? Talvez até marcar uma data, que seria a data que Jesus voltaria, e todo mundo errou, né? Sim. Nós sabemos disso também. E alguém nesse já disse que se alguém acertasse, ele mudava a data, né? Ele mudaria, né? E ele disse nesse comentário que não tem a ver com traçarmos um calendário, mas é sobre o que o senhor acabou de falar, são sinais que revelam que tudo que Jesus é verdadeiro, disse é verdadeiro, então o retorno da vinda dele também, a segunda vinda também é. Sim. Né? E ele falou certa vez, ninguém sabe, nem o filho, quer Nem dizer, o filho. ele na condição Só da o pai. sua humanidade perfeita, plena, nem o filho sabe. E ele está se referindo especialmente ao arrebatamento. Porque a vinda de Jesus, então, para estabelecer o reino, é no final daqueles 7 anos. Perfeito. Que o pessoal fala, aquela luta toda. Então, isso tem uma data. Mas para o arrebatamento, será no abrir e fechar de olhos. Vai ser num instante. E foi quando ele falou, ninguém sabe quando será isso. Exato. Avançando um pouco mais, pastor, quando nós pensamos na doutrina dos últimos dias também, escatologia, apocalipse, a gente se lembra muito rapidamente da figura do anticristo, né? Sim. E a pergunta né? Existe uma dúvida sobre isso, sobre se realmente nós estamos esperando uma pessoa
ou uma mentalidade também, ou ambos. O que o senhor imagina? Eu acredito que nós temos ambos. Ambos. Aliás, João, ele fala que muitos têm se tornado anticristos. Ele tem se referido a quem? Gente que até estava na igreja e de repente apostatou e se tornou gente contrária à igreja. Ele se refere a pessoas que se tornam... Porque anticristo significa anti-autoridade. A palavra Cristo é a palavra ungido, é a palavra autoridade. E João se refere também à personalidade, ao homem que vai acontecer. Paulo chama ele de o homem do pecado. Quem chama de anticristo é realmente João, mas é a mesma pessoa. Então, vamos dizer, a influência do anticristo já está acontecendo. Preparando um terreno para a chegada dele. Entende? A filosofia do anticristo, a maneira de pensar do anticristo, já no tempo de João, ele diz isso. Mas esperamos uma personalidade. Esperamos um homem que virá, né? Eu estico um pouco a corda aqui e eu digo assim como Jesus sai do céu e se encarnou em um homem, Satanás se encarnará em uma pessoa. Se tornará uma pessoa, então ele virá na força e no poder de Satanás. Fala na eficácia de Satanás, né? Exato. Então, com os poderes dados por ele também. Exato. Então, um homem, uma personalidade, um indivíduo que vai transformar o mundo. Ele vai ter uma influência sobre o mundo. Então, alguns hoje, modernamente, já dizem que já está operando no mundo, que ele já está aí. No passado, pessoas disseram que era o Papa, que foi Hitler, que foi não sei o quê, mas nós não sabemos. Ele não apareceu ainda. Virá na força de Satanás, virá com manifestações sobrenaturais e virá como um homem que solucionará, pelo menos temporariamente, os problemas do mundo. Na verdade... pensa-se que ele virá como um líder político e também religioso, na verdade, né? Sim. E aí é legal a gente pensar, porque Israel é o centro da escatologia. E muito pouca gente aborda isso. O que ele vai conseguir? O anticristo conseguirá uma paz de Israel com seus inimigos. E tendo paz no Oriente Médio, você está vendo a bagunça que está hoje no Oriente Médio. Tendo a paz no Oriente Médio, haverá uma paz mundial. E é isso que ele vai conseguir. Que Israel faça uma aliança com os inimigos e haverá uma aparente paz por 3 anos e meio. Exato. Depois disso, ele vai a Jerusalém e quer se mostrar como Messias. Israel vai dizer, não, você não é o Messias. E aí ele vai falar, ele quebra o pacto, e aí acontecerá o que a Bíblia chama da perseguição, da grande tribulação, o sofrimento de Jacó, e isso se reporta lá em Jerusalém, lá em Israel, que vai ser o centro do mundo, né? Exato. E lá muito mais ainda. Então esse cara virá e quebrará o pacto com Israel. Eu li alguns dias atrás sobre a questão do anticristo, de fato, né? O quanto o nome anticristo não é simplesmente, não somente contra a autoridade de Cristo, mas um dos significados para essa palavra é no lugar de Cristo, né? Sim. Então, de fato, como nós podemos perceber que é de fato uma mentalidade, né, que pode ser encontrada, talvez, até mesmo dentro das igrejas. Sim. Né? Então, toda a doutrina que faz Cristo desaparecer e que coloca a adoração no homem pode ser vista como uma mentalidade desse tipo. É o espírito do anticristo. Por exemplo, hoje nós temos um problema seríssimo de desrespeito à autoridade. As pessoas, por exemplo, não têm medo mais da polícia. Tem gente que não tem medo da justiça. Tem gente que não tem mais respeito por pai, por mãe. O que é isto? É o espírito do anticristo. Entendeu? Ele se levanta nas escolas, os professores estão sofrendo, porque ninguém respeita mais professor. Da onde vem isso? Isso não é uma ideologia política somente. Não é um pensamento, um partido político implantou isso. Isso é verdade. Porém, isso quer dizer o quê? Que é o espírito de anticristo dominando todas essas áreas da sociedade. Desde as crianças, né, então, na economia, nas artes, no cinema, e vai por aí afora. Um espírito de rebelião contra todas as coisas. É uma construção, é um cenário, na verdade, né, que prepara a vinda dele também. Sim. Né? Sim. A gente avançando um pouquinho, pastor, e a questão da grande tribulação, né? Então Jesus ele deixou claro no seu discurso em Mateus 24
que seria um tempo como nunca antes vivido, Sim. Na realidade, né? Sim. Como é que o crente deve olhar para essa ideia da grande tribulação nos dias de hoje? Então, aí nós entramos nas correntes teológicas. Sim. E as correntes teológicas se fixaram, elas vieram por um método de interpretação bíblica. Então, existe um método de interpretação que é a interpretação literal, ou seja, o que está escrito na Bíblia é o que está escrito. Sim. Pau é pau, pedra é pedra. E existe o sistema alegórico, de alegoria. A alegoria é assim, há um sentido oculto atrás daquelas palavras. Então, pau não é necessariamente pau, pedra não é necessariamente pedra. E através dessa maneira de interpretar, as pessoas começaram a se dividir. Pré-milenistas, amilenistas e vai por aí afora. Ou pós-milenistas, mid-milenistas, né, esse tipo de coisa. Por causa desse tipo de interpretação. Então, vamos dizer assim, a corrente que eu acredito, isso é uma opinião pessoal minha, não é a perfeita, mas que melhor responde às questões da escatologia, é o pré-milenismo. E o pré-milenismo, ele crê firmemente o quê? Que a igreja não está destinada à tribulação. Né? Aqui não é o momento, né? Mas tem versículos que a gente pode mostrar, porque a grande tribulação é chamada o dia da ira, que é a descrição de Apocalipse. E a igreja não está destinada à ira, porque a igreja é a noiva. A igreja já foi... O preço da igreja já foi pago. E ela não tem que entrar sob nova ira. Então é o que o pré-milenista defende. Por que a igreja entraria de novo em um ambiente de ira? Se Jesus já pagou a ira de Deus a favor dos crentes. Então esse é o grande argumento dos pré-milenistas, né? Então eu creio firmemente nisso, que há o arrebatamento, e o arrebatamento é o sinal do início dos 7 anos de tribulação. Que não será secreto. Não será secreto. Acontecerá, quer dizer, o arrebatamento será percebido. O mundo terá que responder como que essas pessoas desapareceram. Porque é o que vai acontecer, né? Fizeram livros, filmes, né? A respeito disso, deixados para trás e tal. Então, é uma linha séria. A gente tem que levar isso em consideração muito séria. Porque o mundo vai entrar em caos. Muito mais do que esse que nós estamos vendo aqui hoje. Deixando claro, gente, que logicamente esse é um espaço para reflexão também. Então, necessariamente não quer dizer que tudo que nós falamos aqui nesse ambiente é o que a igreja pensa também. Nós queremos provocar uma reflexão no seu coração também. Tá? Então, você pode talvez se entender como um pré-milenista, como um amilenista também. Né? Tem a ver com nós aprofundarmos um pouco o tema também e permitir que você também, né, estude um pouco mais, escolha a sua linha teológica, né, e venha compreender aquilo que talvez mais se conecta com aquilo que é o teu pensamento também. Ok? Né? Então, aprofundando também um pouquinho mais, pastor, já que a grande tribulação ela é real também, nós não estamos vivendo ela ainda, né? Nós estamos talvez no tempo das dores também ainda. É engraçado você perguntar isso, porque às vezes a gente abre na internet, tá chovendo coisa na internet de profecias. Então muita gente está dizendo, olha, está se cumprindo profecia, o Mar Morto está deixando de ser morto, está entrando água já e tal. É o princípio das dores. Então, o que eu quero dizer é assim, o Apocalipse, a grande tribulação, ela não aconteceu ainda. As profecias, eu acredito que a última profecia cumprida, bíblica cumprida, foi em 1948, quando o Estado de Israel se torna um Estado político, geográfico. Até então, as profecias que falam aí, vamos dizer, das 7 selos, das trombetas e tal, será quando o Messias julgar a terra. Será quando o Senhor virá com julgamento. Então, tudo isso está em stand-by. Tudo está esperando, está aguardando. Então não aconteceu ainda. Tem gente que diz que os cavalos do Apocalipse já estão rodando aí, né, da fome, da guerra e tal. Cara, não tem base para dizer um negócio desse. Mas tem o sofrimento. Tem o sofrimento. Mas sempre teve sofrimento, né? Contamos com a maldade humana ainda, com a perversidade do homem, além do demônio estar operando aí livremente. Então eu acredito firmemente que essas profecias, a grande tribulação, ela virá, ela está por vir, e será, como diz a Bíblia, um tempo que nunca houve. Não será difícil identificá-la.
E como é que a gente pode entender a questão do milênio? Né? Então, nós sabemos que com a vinda de Jesus, ele inaugura uma nova era também, uma nova terra de fato. Né? O que nós podemos esperar do milênio ao lado de Jesus, agora julgando a terra? O amilenista diz que não há milênio, né? Porque ele interpreta de uma maneira figurativa. Exato. Agora, os pré-milenistas acreditamos o quê? Que Jesus virá, ele então julgará Satanás, a terra será purificada, e ele reinará no trono de Davi por 1000 anos em Jerusalém. Porque existe uma coisa chamada Pacto de Davi, Pacto Davídico, que Deus falou, eu vou colocar um herdeiro no teu trono para sempre. Quem é o herdeiro? É o Senhor Jesus. É o Filho do Homem. Isso não aconteceu. Isso não houve, não tem trono de Davi ainda. Então, e é legal que o milênio, ele não está só no Novo Testamento. Aliás, uma passagem lá no final de Apocalipse que fala do milênio. Mas está em Isaías, por exemplo. Isaías 35 fala que o lobo, o leão vai habitar com o cordeiro, o leão vai virar vegetariano, a criança vai brincar com uma serpente. Onde está tudo isso? É tudo alegórico? Tudo... Não, isso ainda virá. Então o Messias vem, Jesus vem com a igreja e reinará no mundo transformado, numa época realmente de ouro, por 1000 anos, que é a promessa. Reino milenar, vamos dizer, literal. É isso aí, galera. A pergunta que você pode se fazer agora é se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto para isso, né? Acho que talvez, né, pastor, assim, uma das coisas que a escatologia ela provoca em nós é exatamente esse sentimento de preparação, né? De estarmos prontos, na verdade, porque independente da nossa linha teológica, todos concordamos com isso, né? Jesus vai voltar, né? Ele volta de fato também. Inclusive, existe a parábola das 10 virgens, a parábola do servo vigilante, a parábola do ladrão, né? O dia do Senhor virá como um ladrão. O que são essas parábolas? É para dizer o quê? Povo de Deus, fique vigilante, esteja vigilante, esteja preparado, porque o seu Senhor vem a qualquer momento. Então as 10 virgens que estavam prontas, o noivo veio e elas entraram, estavam vigilantes. Então o que Jesus quer dizer com essas parábolas é, esteja vigilante, eu e você. Então Jesus está às portas, o que eu tenho que fazer? Estar vigilante, cuidar da minha vida, cuidar da minha santidade. Eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais, eu preciso servir mais, eu preciso me dedicar mais às coisas espirituais. Estar vigilante. É a única maneira que você tem de estar vigilante. É isso. Mais importante do que saber todos os detalhes do fim é estar pronto para ele, né? Então, se nós erramos na interpretação da escatologia, não vai alterar a minha salvação. Exato. Né, se eu acredito de como vem a tribulação, quando vem, como ela acontece, se eu errar nisso, não vai modificar a minha salvação. Então você está salvo, e se você está em Cristo, se a pessoa está em Jesus, ela está salva, independente de uma compreensão clara da escatologia. Exatamente. Fato é que nós podemos discordar desse assunto, né, mas concordar com o fim, né? O fim de uma era, o fim dos tempos, o retorno de Jesus e também, logicamente, o seu reinado milenar também, né? A vitória contra Satanás também. A Bíblia diz que quando ele retornar com o sopro da sua boca, né? Ele destruirá Satanás também. Então podemos esperar por isso. Por isso que a escatologia não pode ser um tema que nós precisamos ter medo dele. Não, né? Como o senhor falou, a escatologia provoca consolo, na verdade, né? E é sobre olharmos para o futuro com esperança. E eu não sei, a gente se revolta às vezes com a injustiça que tem no mundo hoje, tanta coisa ruim acontecendo, e as pessoas acham que Deus não está olhando para... Não, Deus vai trazer justiça. Isso é consolo para nós, porque o bem há de triunfar, Deus há de trazer a justiça. Então, este é o consolo para mim, para você. Quantos de nós sofremos injustiças? Quantos nossos crentes no passado, no presente, a igreja hoje está perseguida na África, nos países muçulmanos, a igreja perseguida. Consolo, gente. É que nós temos o privilégio hoje de estar no Brasil, estamos legal, estamos bem, por enquanto, graças a Deus. Mas há muita gente de Deus sofrendo em muitos países do mundo. E essa palavra é consolo para eles. Conforto, haverá paz, haverá descanso, descanso eterno. Fique em paz, porque o vosso Senhor está vigiando a sua vida, e Ele breve virá. Perfeito.
É isso aí, galera. Estamos terminando por aqui, então. Na verdade, o que fica como lição para nós, como falamos com o pastor Silvio aqui, é lembrar que Jesus está voltando, mas ele está no controle também. Então não tenha medo de estudar escatologia, aprofundar um pouco mais, né? Entender um pouco mais dessas linhas teológicas, que todas têm tanta gente boa falando sobre cada uma delas também, mas você pode sim reagir com esperança. Quero te encorajar também a conhecer um pouco do nosso curso, que é o Relevance Academy também. Aqui na descrição do nosso vídeo você encontra um link onde você pode se aprofundar e estudar mais também. Esse curso também ele é dado pelo nosso pastor Silvio também, em que nós abordamos e aprofundamos a teologia sistemática como um todo. Nós queremos encorajar você a aprofundar esse tema também por lá, fazendo sua inscrição, ok? Esse foi um episódio do Revela. Espero que você tenha gostado do que você ouviu até aqui também, que tenha provocado uma reflexão no seu coração. E eu quero te encorajar a compartilhar também esse material, esse vídeo também, e a nos seguir nas redes sociais. Beleza? Pastor Silvio, obrigado mais uma vez. Obrigado. Grande Deus abraço. te abençoe. Grande Valeu, abraço. gente.